Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-álcool-gel em tecido de maçã. Bora costurar? Em 2019, a ideia que eu quis trazer como peça temática dos Dias dos Professores foi o Esconde Chaves de Maçã. E neste ano, em decorrência do Covid-19, sem aulas presenciais, fiquei ali na dúvida se eu devia ou não fazer uma peça temática para o Dia dos Professores. Eu joguei lá no Instagram e tem muita gente que falou, né, Lu, faz sim essa peça para o Dia dos Professores. Aliás, me segue lá para a gente ficar ainda mais juntinho. E o lema desta peça, como sugestão do Dia dos Professores neste ano de 2020, foi criatividade. Eu quis usar os mesmos moldes da peça do ano passado, mas reinventando o uso. Não é mais esconde-chaves, é o porta-álcool-gel. É uma peça extremamente útil nos dias de hoje, com as novas práticas de higiene, e eu acredito muito que é um hábito que a gente vai continuar usando mesmo depois da vacina. Diferente da máscara, que eu acho que a gente não vai mais continuar usando, mas o álcool gel eu acho que vai ser ali do ladinho do batom, vai estar sempre dentro da bolsa. Eu tô aproveitando a parte do passo a passo que eu fiz já no ano passado para inserir neste vídeo. Passo a passo numa boa parte da peça é o mesmo, não tinha razão de eu criar um vídeo totalmente diferente, sendo que o passo a passo é o mesmo, tá? Foque aí no que eu estou descrevendo das peças, não tanto pelos tecidos, porque eles vão mudar aí durante o passo a passo, mas é só prestar atenção direitinho. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este porta-álcool gel em tecido de maçã. Materiais utilizados. Para o corpo do chaveiro, 4 vezes no tecido de poá, 2 vezes na manta, de acordo com o molde. Para o miolo da maçã, 2 vezes no tecido branco e 1 vez na manta R2, de acordo com o molde. 2 botõezinhos pretos para sementes. Para as folhas, 2 vezes no tecido xadrez verde, de acordo com o molde, mais margem de costura. Para o caule, 15 por 2,5 cm no tecido liso verde, 15 cm de elástico roliço fino, um botão pequeno, um mosquetão, passo a passo. Vou começar com a parte externa. Eu tracei o molde na manta. Este molde não tem margem de costura, então eu vou traçar o molde e eu tenho que deixar uma margem de costura tanto na manta quanto nos tecidos. Eu vou costurar sobre a linha do molde. Posiciono os tecidos direito com direito e vou posicionar a manta sobre estes tecidos. Vou fazer uma costura em toda a volta sobre a linha do molde. Aqui nesta lateral, eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura que eu já expliquei num outro vídeo. Vai ficar assim. Vou refilar a sobra de tecido. Na parte da abertura, eu não vou refilar muito próximo à costura. Eu vou deixar um pouco mais de sobra de tecido para facilitar o acabamento. Vinco bem as sobras de tecido na parte da abertura. Como é uma parte que tem uma curvatura, eu vou refilar a sobra de manta, porque isso vai facilitar fazer o acabamento e deixar os tecidos na curvatura correta. Descosturo. Viro para o direito.
Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Na parte da abertura, os tecidos já estão bem vincadinhos. Eles apoiam sobre a borda da manta, então fica bem mais fácil de fazer o acabamento. Passo um pouquinho de cola para tecido para posicionar os tecidos e me dar mais segurança. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Vou fazer exatamente a mesma coisa com o outro lado da maçã. Elas vão ficar assim. Por enquanto, eu não vou fechar as aberturas, elas só estão coladas, porque depois eu vou passar uma costura que vai fechar a abertura. Agora eu vou fazer o miolo da maçã. Passei o molde para a manta. Posiciono os tecidos direito com direito e por cima a manta. Vou costurar toda a volta sobre a linha do molde. A diferença com a parte externa é que, em vez de deixar uma abertura na costura para desvirar a peça, eu vou fazer um pique na parte de trás do tecido. É por aqui que eu vou desvirar a peça. Aqui eu já fiz a costura e vou refilar a sobra de tecido em toda a volta com tesoura de picote, para não ficar com excesso de sobra de tecido. Pela abertura no tecido de trás, viro para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada. Como eu sou a louca da segurança, eu não gosto de deixar nada sem acabamento. Então eu vou colar um pedacinho de tecido com cola de tecido nessa parte da abertura. Esta abertura não vai aparecer, mas eu não quero que ela acabe fragilizando o tecido e com o uso acabe danificando a peça. Uma coisa simples, fácil de fazer, mas que pode evitar que sua peça tenha algum tipo de problema. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E o miolo da maçã ficou assim. Eu vou colocar os botões como se fossem as sementinhas. Eu posso colocar na posição que eu quiser. Eu fiz uma sugestão no molde, mas você pode colocar na posição que preferir. Pode também fazer com marcador para tecido, bordado à mão, bordado à máquina, miçangas, lantejoulas, o material que você quiser. Eu vou usar linha de cor vermelha para dar um contraste, mas você pode usar na cor do botão para ficar mais discreto. Vou fazer as folhas. Transferir o molde no avesso do tecido com caneta que apaga com ferro. Posiciono os tecidos, direito com direito, e vou fazer uma costura sobre a linha. Aqui no meio eu vou deixar uns 2 dedos para usar a técnica de abertura. Vai ficar assim, costurei toda a volta e aqui nesta parte vai ficar a abertura. Vinco bem as sobras de tecido. Refilo as sobras de tecido com tesoura de picote. Na parte da abertura, vou deixar um pouquinho mais de tecido para facilitar o acabamento. Vinco bem as sobras de tecido na parte da abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro as costuras com algum objeto de ponta arredondada.
tá tudo vincadinho, é bem mais fácil de fazer o acabamento. Passa um pouquinho de cola para tecido só para me dar mais segurança. Vou passar a ferro em um pesponto próximo à borda em toda a volta. Vai ficar assim. Dobra essa peça ao meio, vincando bem. Com uma agulha de mão, vou fazer um franzido com ponta alinhavo, como se fosse um fuxico. Puxo a linha para franzir, dou um nó e dou algumas voltinhas com a linha para prender bem. E arremato com um nó. Vou fazer o caule. Pelo avesso do tecido, dobro, encostando as bordas. Eu vou vincando nas dobras. Vou passar a ferro para vincar bem. E ficou assim. Passo o caule por dentro do mosquetão, deixando a parte dobrada para dentro. Vou unir as pontas. Vou fazer uma costura o mais próximo possível do mosquetão, encostando o pé calcador no mosquetão e jogando também a agulha toda para a direita. Ficou assim. Agora o mosquetão está travado no caule. Posiciono as folhas por dentro do caule. Puxo bem as folhas em direção ao mosquetão o máximo que eu conseguir. Prendo com alfinete. Vou fazer uma costura bem próxima das duas bordas do caule, fechando o caule e também prendendo as folhas. Aqui eu já costurei. Fiz também uma costura na parte de baixo das folhas, assim fica bem preso, e as duas costuras da borda do caule. Na parte de trás do caule e das folhas, eu vou posicionar o elástico. Dobro o elástico ao meio. Posiciono sobre o caule, alinhando as pontas. Para ficar bem preso e não correr o risco de soltar ao puxar o elástico, eu vou dar uns pontinhos à mão, unindo estas peças. Vou posicionar o caule sobre o direito da frente da maçã, alinhando as peças. Posiciono o miolo por cima de tudo para escolher o posicionamento do caule. Também, como segurança, vou dar uns pontinhos à mão para prender o caule à maçã. Assim, pontinhos bem aleatórios. Isso dá mais segurança. O caule e o elástico não vão ficar presos apenas com uma costura. Posiciono o miolo, centralizando. Vou fazer uma costura próxima à borda em toda a volta do miolo. Aqui em cima tem que dar retrocesso para prender bem o caule e o elástico. Vai devagarzinho para não quebrar a agulha. E ficou assim. Olha como tudo fica preso. Estou com a frente e a parte de trás da maçã. Eu tenho que ter o álcool gel para determinar as aberturas. Alinho as duas peças. Posiciono alfinetes para determinar a abertura na parte de baixo. Coloco o álcool gel para ver se passa só a pontinha, mas sem passar todo o frasco. Ó,
Não passou, então eu tenho que abrir um pouquinho mais. Agora passou, e eu dou uma forçadinha para ver se o frasco não acaba escapando. Beleza, é essa medida mesmo, então eu marco com uma caneta fantasma. Vou determinar onde colocar o botão. Puxo o elástico para baixo e marco próximo da dobra onde vai ficar o botão. Coloco o botão. Fica um detalhinho na parte de trás e deixa o álcool gel bem mais seguro lá dentro. Agora eu preciso determinar a abertura de cima. Tem que ficar bem fechadinho para ficar seguro, mas não muito difícil de colocar o álcool gel. Agora sim, eu vou costurar daqui até aqui e daqui até aqui. Olha como que ficou. É super importante dar retrocesso no início e no fim para reforçar a costura. Mesmo depois de costurado, se precisar, dá para dar mais uns pontinhos ou até mesmo descosturar uns pontinhos. Confiro se o álcool gel está bem travado na parte de baixo e se não ficou muito difícil de passar na parte de cima. Vejo se o elástico fecha direitinho no botão. E ficou prontinho! Uma peça muito útil, temática do Dia dos Professores, uma demonstração de carinho e agradecimento à dedicação dos professores, especialmente neste ano de 2020, em motivar os alunos e dar as aulas online. Você também pode fazer um conjuntinho com o esconde-chaves, com os mesmos tecidos e os mesmos moldes. Me conta nos comentários se você já me seguia desde o ano passado, se você já conhecia o esconde-chaves. Me conta se você imaginava que a gente poderia reutilizar o mesmo molde em peças totalmente diferentes. E também eu quero saber a sua opinião em qual situação você gostou mais do molde, no esconde-chaves ou no porta-álcool gel. Aproveito para desejar a todos os nossos mestres um ótimo Dia dos Professores. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.